Olá, bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de 1 Samuel e hoje nós vamos iniciar a partir do capítulo 17. E vai falar sobre Davi e Golias. A partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos acompanhar. Diz assim: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e à casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta?
quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Hoje veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando tinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E, pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles.
Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Agora no capítulo 18 de 1 Samuel, vai falar sobre a amizade de Jonatas e Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Agora vai falar sobre a inveja de Saul, versículo 6. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul saiu com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Agora vai falar sobre Davi, casa com a filha de Saul. Versículo 17, Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu? E quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu a darei em casamento a Davi para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: Com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: O rei tem afeição por você. E todos os servos dele
amam você, sendo assim concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: Estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos, porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Agora, no capítulo 19 de 1 Samuel, nós vamos falar sobre Jonatas intercede por Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi, mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, eu contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra o sangue inocente matando Davi sem motivo? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e Davi esteve diante de Saul como antes. Agora vai falar sobre Saul procura de novo matar Davi. Versículo 8 diz: E tentou haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Agora, Mical engana seu pai e salva Davi, versículo 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar com um tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Agora Saul e seus mensageiros profetizam a partir do versículo 18, diz assim:
Assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E, sem a túnica, ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: Está também Samuel entre os profetas? Agora, no capítulo 20 de 1 Samuel, fala sobre Jonatas ajuda Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: Nada disso, você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque então meu pai esconderia isso de mim. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: Farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda a pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ele ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Então Jonatas disse: Nada disso. Se eu, de algum modo, soubesse que o meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: Quem irá me avisar se por acaso o seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: Venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã ou depois de amanhã. A estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você como tem estado com o meu pai. E, se eu, então, ainda viver, use para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar por você.
porque o seu lugar estava vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz, e nada há de temer. Porém, se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa de lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa de lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. E agora Saul fica irado com Jonatas a partir do versículo 30 diz: então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Agora Jonatas despede-se de Davi, versículo 35 diz: na manhã seguinte, Jonatas saiu ao encontro no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse a seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos, depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. A gente termina hoje por aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã.